Ok, vamos pegar nossos manuais e abrir na página 39. Somos o capítulo 5. Talvez essa é a primeira vez na minha vida que eu realmente estou adiantado no meu tempo. Porque o capítulo deve seguir junto com as sessões e estamos, na verdade, antes da sessão. Então, estamos indo muito bem, avançando. Quem sabe terminamos todo o manual dessa vez. Então você sabe que algumas pessoas estão esperando para ouvir o último capítulo no sábado, coisa que eu acho que nunca conseguimos. Então, capítulo 5, página 39. Estamos vendo o tema Curando como Jesus. Precisamos ver algumas coisas que temos dito aos nossos alunos do DBI, Dominion Bible Institute. Predominantemente, tudo que ensinamos, tudo que dizemos e tudo que fazemos tem que ser visto, feito e entendido através da nova criação. Historicamente, na igreja, a cura tem sido praticada a partir de um ponto de vista da velha aliança. A cura não mudou. É onde eu estou querendo chegar. As pessoas, ao olharem para trás, verão que as curas eram realizadas de certa maneira. Eles não percebem que, como novas criaturas nessa nova aliança, nós ministramos cura diferente, até mesmo do que os discípulos faziam nos evangelhos. Porque, tecnicamente, naquele tempo, eles não tinham o que temos agora. E quando você olha para isso, em quase todas as situações de cura que temos nos evangelhos, você verá que Jesus geralmente está lá onde tem uma pessoa doente. Ter alguém doente numa situação como essa ajuda se você estiver tentando realizar uma cura. Os discípulos geralmente estão lá em algum lugar e os fariseus estão lá. Então, às vezes, haverá uma multidão ou outras pessoas. E dependendo da sua posição, onde você está espiritualmente, você olhará para essa situação com base em onde você está. Se acontecer de você estar doente no momento, você verá a situação através dos olhos da pessoa doente. Isso falando de um modo geral. Não estou dizendo que sempre acontece assim, mas tende a ser assim. Então, se você está doente e está vendo aquela história da Bíblia, você se colocará no lugar do doente e tentará fazer o que eles fizeram para serem curados. E às vezes até nos disseram para fazer o que eles fizeram. E então, se você tiver talvez um pouco mais de desenvolvimento espiritual, então você se verá como um dos discípulos. E você dirá, está bem, aqui estão os discípulos. E em alguns casos isso é bom, em alguns casos não. Mas o problema é que a única pessoa, eu deveria, continuar o que eu estava dizendo, que o único grupo que você não quer ser é o dos fariseus, que rodeia e tenta pegar as pessoas em suas palavras ou algo assim. Então a única pessoa nos evangelhos que você pode realmente usar como exemplo é Jesus. Ele é o único que tinha o que você tem. Ele tinha o Espírito, ele andou no Espírito. Nós não o chamaríamos de uma nova criação, tecnicamente. Mas ele foi a criação exata, que é na qual Deus nos fez. Como uma nova criação, ele fez de nós a sua exata criação. E, portanto, quando olhamos, a única pessoa que podemos imitar, mesmo se estivermos doentes, não é a pessoa doente, não são os discípulos, geralmente não é a multidão e certamente não são os fariseus. A única pessoa que podemos imitar, a única pessoa que nos disseram que é o nosso exemplo, é Jesus. E, portanto, quando olharmos isso do ponto de vista de Jesus e ministrarmos dessa forma, então vamos entender que ainda é Ele operando através de nós. Mas teremos que entender que muito disso tem a ver com... Eu não quero dizer que é apenas uma mentalidade, porque não é apenas a maneira de pensar. Você precisa de uma mudança de mente, se você é um crente, porque você não é uma pessoa do Antigo Testamento. Bom, vamos ver mais detalhadamente, provavelmente amanhã. Mas eu quero que você entenda isso, pois tudo o que dizemos, fazemos, ensinamos, todas as coisas, até mesmo o que ouvimos, tem que ser filtrado através da nova criação. Em 2 Coríntios 5,17 diz que alguém que está em Cristo, ele é uma nova criatura. Uma nova criação. Que todas as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então, o próximo versículo ainda diz que todas as coisas agora são de Deus. Então, todas essas coisas novas em você são de Deus.
Deus, quando Ele te consertou, Ele te consertou. Quando Ele te recriou. Você não é o mesmo. Você não é apenas um velho pecador que foi limpo. Você é a justiça de Deus em Cristo. Você é uma nova criação. Uma tradução até diz, uma nova espécie que nunca existiu antes. E é assim que precisamos pensar. Precisamos pensar nesse sentido. E a outra coisa que temos que lembrar é essa. Nós representamos Jesus, obviamente. Somos embaixadores de Deus, representantes de Jesus. Agora, quando você está diante das pessoas para ministrar, quer seja em público como esse, ou de para uma outra pessoa em algum lugar, é tudo a mesma coisa. Você tem que decidir quem você está representando. Porque você não está lá. Muitas vezes a igreja assume uma mentalidade que é errada. Eles assumiram essa maneira de pensar que, ok, eu irei a Deus por essa pessoa. E se você tivesse que se alinhar com isso, você colocaria essa pessoa através de você, olhando para você, e você não olharia para ela. Você olharia para Deus porque você iria diante de Deus por ela. Você entende o que eu quero dizer com visual? Isso não é quem nós somos. Não vamos a Deus por eles, nós vamos a eles por Deus. Então isso significa que nos viramos e agora olhamos para as pessoas. E não vamos para eles dizendo a eles, eu entendo o seu problema e vamos tentar concentrar você num nível humano. Vamos até eles e dizemos, Deus me disse para impor as mãos sobre você e você será curado. Você entende? Representamos Deus para as pessoas e não representamos o povo para Deus. Você entende? Você enxerga a diferença nisso? É uma mentalidade totalmente diferente. Quando Jesus veio à Terra, quando Ele andou pela Terra, Ele estava representando Deus. Ele não representava as pessoas, Ele nem mesmo representava as pessoas para Deus. Ele representava Deus para as pessoas. Se você refletir sobre isso, sempre que Ele falava com as pessoas, Ele falava com eles como Deus falaria se estivesse ali. Ele disse, o que você quer que eu faça por você? Receber minha visão. Ok, receba a sua visão. Humanos não falam dessa maneira, Deus fala dessa maneira. E como representantes de Deus, falamos como Deus fala. Isso não significa que pensamos que somos Deus. E se você pensa que você é Deus, pergunte à sua esposa. Ela vai te dizer rapidinho que você não é Ele. Mas a questão toda é entendermos que nós representamos Ele. E temos que levar tudo na Bíblia em consideração. O que significa que temos que nos ver através dessa nova criação. Também sabemos que Paulo disse, e o que ele disse, falou por todos nós. Ele disse, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se não sou mais eu quem vivo, então por que seria eu tentando ministrar? Você entende o que eu quero dizer? Em vez disso, quando eu ministro alguém, não sou eu ministrando. Cristo ministrando através de mim. Então, quando eu falo as palavras de Deus. A Bíblia diz, se algum homem falar, fale como entregando os oráculos de Deus. Você fala as palavras de Deus. E é por isso que muitas vezes, e você verá isso através das vidas de qualquer pessoa que já foi muito usada por Deus, eles tendem a dizer coisas que as pessoas religiosas não gostam. E as pessoas religiosas sempre tendem a atacá-los por causa disso. Quem você pensa que você é? Eles disseram isso a Jesus. Quem você pensa que você é? Você blasfema. Nós lemos isso há um tempo. Jesus disse, por que vocês estão levantando pedras contra mim? O que eu fiz? Você se diz Deus. Não, eu estou apenas falando por Deus. Eu estou apenas falando. Você sabe? Já passamos por tudo isso, então não vou passar por isso novamente. Mas sempre que ministro às pessoas, não penso em mim. Já ouvi o ditado antes que diz, você saber que um bom evangelista é apenas um mendigo dizendo a outro mendigo onde há pão. Isso está totalmente errado. A Bíblia diz, eu nunca vi o justo desamparado ou sua descendência mendigar o pão. Jesus disse, orem dessa maneira, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então, quando ele estava diante da mulher Cirofenícia, que tinha uma filha, ele disse, mulher, não é certo pegar o pão dos filhos e dar aos cachorros. E ele estava falando, se referindo à libertação, à cura. Então, esse pão de cada dia que nós devemos receber, não é uma pequena promessa da caixinha de promessas. Agora, eu sei que há aquela coisa chamada pão de cada dia, é uma coisa boa, mas não se refere a isso. O nosso pão é a vida, é a cura, é a bênção de Deus a cada dia. Todas as vezes que dizemos isso,
precisamos entender que esse pão é nosso. E assim como Jesus disse, ela queria isso de Jesus. Jesus poderia ter dado a ela. Ele disse, o que eu estou distribuindo o pão dos filhos. E ele absolutamente disse, você sabe que não é certo que façamos. E ela disse, é verdade, Senhor, mas até os cachorros comem as migalhas. E ele disse, por causa disso você tem grande fé. E por causa disso sua filha está curada, está liberta agora. Pense nisso. Então, mesmo que ele tenha dito não, ele mudou de opinião e a deu o que ela pediu. Então precisamos entender quem somos e que não estamos tentando pegar Jesus. É como se tivéssemos essa mentalidade de que somos como Jesus. Aqui está uma pessoa doente, você poderia tocar nela aí onde ela está? É como se nós impuséssemos nossas mãos sobre eles e não é para fazer nada, é só para sinalizar quem são eles. Esse aqui, cura esse aqui. Não é dessa maneira que funciona. Se você abrir em Lucas capítulo 10, versículo 19, ele diz, atentai, olhe, veja, observe. Ele disse, eis que vos dou poder. Essa palavra poder é exousia. E significa autoridade para agir, o direito de agir. Ele disse, eu te dou poder, eu dou a você. Eu dou a você a autoridade para agir, para falar em meu nome. Ele disse para ter esse poder sobre todo o poder. Sobre toda habilidade. E a segunda palavra é habilidade. Ele disse, eu lhe dou autoridade sobre toda a habilidade do inimigo. E ele disse que nada deve, de forma alguma, machucar você. Agora, pense sobre isso. Ele não disse, ouça, por onde quer que você vá, apenas me diga em quem você quer que eu toque. E eu vou tocá-lo. Não, ele disse, eu te dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Você vai, você os encontra, e quando você os encontra, você os liberta. Eu te dou essa autoridade. Bem, isso é a mesma coisa que um policial tem. Um policial tem um distintivo e essa é a autoridade dele. A cidade, o governo, seja o que for, eles dão a ele esse distintivo e diz, agora você vai para a rua e toda vez que você ver um criminoso, lembre de nos avisar, porque pode ser que nós não queremos que ele seja preso. Não é assim que eles trabalham. Imagine se toda vez que um policial visse algo, ele liga e diz, eu tenho um cara que está roubando a loja, o que você quer que eu faça? Você quer que eu pare? Não, eles vão dizer, pegue ele, traz para cá e depois entregue o seu distintivo e sua arma. Você é muito burro para ser policial, certo? Para fazer o quê? Faça o seu trabalho. Você viu um criminoso, pegue ele. Um policial de verdade nunca está de folga. Eles estão sempre de prontidão. Eles talvez não tenham batido ponto, mas eles estão sempre de prontidão. É a mesma coisa com o cristão. Estamos sempre de prontidão em todos os lugares que vamos. Temos autoridade a qualquer hora, em qualquer lugar, para pisar em serpentes e escorpiões. E não é uma questão de Deus liberar poder. Ele já nos deu esse poder. Ele diz em Atos 1, capítulo 1, versículo 8, ele diz, mas vocês receberão poder. E esse poder é a habilidade milagrosa, na verdade. Ele disse, mas você receberá a habilidade milagrosa depois que o Espírito Santo vier sobre você. Então, quando o Espírito Santo vier sobre você, o que você acha? Você tem habilidade milagrosa. Bem, eu não sinto como se eu tivesse. Isso é bom, porque senão você estaria tremendo se você sentisse, mas você não precisa sentir. Essa é a beleza disso. Um policial não anda por aí o tempo todo sentindo autoridade. Sabe o que um policial sente? Responsabilidade. Você quer saber como uma pessoa que tem autoridade se sente? Ela sente responsabilidade. E quando você começa a assumir responsabilidade, você começa a ver os resultados da autoridade. Porque você vai começar a ser ativo, você vai começar a alcançar as pessoas e por isso precisamos perceber que esse poder não está parado e é derramado sobre nós às vezes. Ele é residente em nós. E está sempre disponível. E infelizmente não acreditamos nisso e por isso continuamos tentando. Temos que perceber que somos representantes de Jesus Cristo. E como representantes, só podemos dizer aquilo que Ele disse. Não temos o direito de dar a nossa própria opinião. Não temos o direito de dizer o que queremos. Se você quiser dizer algo diferente, você só tem o direito de dizer o que aquele que você representa diria. Precisamos começar a entender que um bom embaixador não vai e faz política. Ele examina as políticas e se manifesta sobre essas políticas dizendo: aqui está o que minha nação está disposta a fazer ou fará, ou aqui está o que vamos fazer. Ele não diria, bem, vamos fazer um acordo aqui para tentar entender essa questão. E eu vou voltar e conversar com o meu governo, porque tudo que eu estiver de acordo, eles também estarão de acordo. Não, não é assim que funciona. Você vai lá com a compreensão
que o governo tem. Concordar? Ok? Estou dizendo a você como deveria ser. Não estou dizendo que sempre é assim. Bem, isso é só para que vocês saibam, mas precisamos entender que como embaixadores de Deus, quando entregamos os decretos do reino, nós dizemos que o reino é assim. O reino dos céus é como um homem que vai e dá talentos a uma pessoa e diz, agora multiplique até eu chegar. Então ele vai embora e quando ele volta, ele diz, tudo bem, vamos ver se você teve algum lucro para mim. Vamos ver se você usou o que eu te dei. Ou se você apenas enterrou. Nós conhecemos a história. Sabemos que aqueles que realmente usaram o que eles lhe deu e multiplicaram, ele abençoou, digamos assim. Ele deu para eles ainda mais. Mas aquele que disse, eu sabia que você era um homem duro, eu sabia que ia ser difícil, então eu apenas escondi tudo e não perdi 1 centavo com que você me deu. Aí esse ele disse, não, tire isso dele e você será chicoteado e expulso. Pegue o que ele tinha e dê a outra pessoa que realmente fez algo. Ele disse que é assim que o reino é. Você quer saber como é viver no reino? É você pegar o que Deus deu a você e você exercitar isso e ficar mais forte. Você continua exercitando e quanto mais você exercita, mais forte você fica. E quando ele vier, ele te recompensará. De acordo com o que você fez. É simples. Mas se você apenas esconder, dizendo, bem, eu não tenho tanto assim, não sou um bom orador, não tenho dons, eu não consigo. A única pessoa com quem você pode se identificar é com aquela que escondeu o talento. Essa não é a pessoa com quem você quer se identificar, amém? Precisamos entender quem nós representamos e o que estamos fazendo. Para entendermos o que fizemos na igreja, eu vou te dar 2 exemplos de novo. Nós vamos falar sobre a igreja no passado, quando Jesus ministrou. Aqui está o que ele fez, e vou usar isso aqui como exemplo. Jesus desde o início libertou as pessoas. Ele veio e disse, o que você quer? Eu quero ser livre. Ok, você está livre. Então foram libertos. Então foram discipulados. A igreja hoje vem e diz, o que você quer? Eu quero ser livre. Ok, deixe-me discipular você. Para que você então seja livre. Veja o que nós fizemos. Nós tiramos a liberdade do começo e colocamos ela no fim. E essa pessoa que está passando por todas essas coisas, tentando se libertar, bem, eu me livrei, quebrei aquela, estou tentando remover esse pecado, estou analisando, estou olhando para mim mesmo, estou tentando encontrar qualquer coisa que esteja errada e há muito ainda o que fazer, isso ainda vai me manter ocupado por um tempo, eles continuam procurando e quando nós olhamos e analisamos isso tudo, vemos que não se parece com Jesus, se parece mais com psicologia, com psiquiatria, se parece com o sistema do mundo. Se parece com o sistema do mundo e não de Deus. Deus liberta as pessoas e então diz, agora você quer andar em liberdade? Venha comigo. Ele não disse, olha, depois de andar comigo 10 anos, então eu te libertarei. Porque eu quero ter certeza que você está sendo sério. Ele não fez isso. Ele as libertou. Ele até disse para as pessoas, olha, você está curado. Agora não conte a ninguém. E o cara vai, na mesma hora espalha a fama dele para todos e para todo mundo. Ele declaradamente desobedeceu. Não é mesmo? E imagine o que aconteceu. Ele não perdeu sua cura. Desobedeceu totalmente o que Deus estava dizendo. Agora, de acordo com a teologia comum hoje, assim que ele desobedecesse, ele teria perdido sua cura. Mas não perdeu. Por quê? Porque Deus não é assim, certo? Eu odeio dizer isso dessa forma. Deus vai te dar corda suficiente para você se enforcar. Você talvez queira pensar sobre isso, mas tudo bem. Então, vamos entrar agora no manual aqui. Página 39. Curando como Jesus. É para isso que estamos aqui, certo? Para aprendermos a ministrar. Curar como Jesus. Não como esse ou aquele ou assim ou não assim. Mas como Jesus. Porque Ele é o nosso exemplo. E a primeira coisa, claro, que eu quero te dizer é que a cura é um sinal e não uma recompensa. Agora, você vê o porquê estamos um capítulo à frente? Nós já falamos disso da última vez. Estamos apenas retomando. Em Marcos 16 ele disse... Vão por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A palavra pregar significa proclamar. Como uma autoridade, uma solenidade, com a merecida gravidade que deve ser ouvida e obedecida. Agora, pense sobre isso. Não significa apenas dizer qualquer coisa. Você tem que dizer de uma maneira que as pessoas digam, sabe de uma coisa, eu tenho que mudar, eu preciso disso. E ele diz... Você prega as boas novas a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas aquele que não crer será condenado. E esses sinais devem seguir aqueles que creem. Note que deve e não pode. Talvez se você for bom o suficiente. Não.
Percebe como ele generaliza, sem nenhuma qualificação? Além de crer, não se você é bom o suficiente, se você jejua o suficiente, se ora o suficiente, se é dizimista o suficiente, nada disso. Ele diz, se você crer, esses sinais te seguirão. Ele nem mesmo disse que se você for chamado para esse tipo de coisa, você sabe, não é o meu ministério. O teu ministério é o ministério de Jesus Cristo, seja o que for que ele fez, esse é o teu ministério, certo? Por quê? Porque as mesmas obras que ele fez, você também faz, e ainda maiores, porque ele foi ao Pai. Ele não diz que você deve fazer menos, não diz que você deve ficar em casa e não fazer nada, enquanto outras pessoas fazem tudo. Ele diz que você fará as mesmas obras que ele fez. Então, ele diz que esses sinais devem seguir aqueles que creem. Em meu nome, eles devem expulsar demônios, falar em novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem qualquer coisa mortífera não lhes fará mal algum. Devem impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Em João 14, versículo 10, na verdade 11 e 12, o que acabei de citar há um minuto atrás, ele diz, não creem que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que fala vocês não falam de mim mesmo, mas do Pai que mora em mim. Ele faz a obra, ouviu isso? Nem mesmo Jesus levou o crédito por fazê-las. Por quê? Porque ele estava tentando ser um exemplo para nós, para que nós levemos o crédito por fazê-los e reconheçamos que o Espírito do nosso Pai em nós é o mesmo Espírito que estava em Jesus. O mesmo Pai que estava em Jesus está em nós. E por isso podemos fazer a mesma coisa. Ele é um empregador que dá oportunidades iguais. Ok? Ele não se importa com quem você é. Ele não se preocupa com nada disso. Tudo que ele quer saber é se você está disponível e se você crê. Essencialmente isso é tudo que ele diz. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ou se não crede por causa das obras em si? Na verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará obras maiores, porque eu vou para o Pai. Vamos parar aqui. Veja o que ele diz, porque você pode fazer obras maiores. É para o jejum, oração, doações, porque você é bom, porque você foi chamado, ungido. Não, porque você tem um dom. Não, nada disso. Ele diz, aqui está o porquê você pode fazer as mesmas obras e ainda maiores. Porque, então essa é a causa, não há outra razão, não podemos adicionar outras coisas. Se Jesus nos deu o porquê, não podemos adicionar coisas, certo? Então ele disse, porque eu vou para o Pai. Ele foi? Sim. Do que ele estava falando? Ouçam, é melhor para você que eu vá. Porque se eu não for, eu não posso enviar o Espírito de volta para vocês. Mas ele foi. E porque ele foi, ele enviou. Ele enviou o Espírito de volta. E porque ele enviou o Espírito de volta para nós, nós faremos as mesmas obras com o mesmo Espírito. Faz sentido? Não é porque jejuamos, não é porque oramos. Ouça, eu não sou contra jejuar e orar. Sou contra manipular Deus ou tentar manipular Deus, e você usa isso querendo dizer o seguinte, Deus, eu jejuei, então eu mereço esse poder, você deveria me dar poder porque eu jejuei. Você sabe, eu gastei todo o meu tempo orando e você deve me usar porque eu orei. Agora, quando você faz isso, você está se retirando da corrida. Você se retira completamente do contexto, porque Deus... Agora, a razão para jejuar e orar é para separar-se para Deus. Para pôr as distrações de lado. Porque se você se lembrar de Marcos capítulo 4, ele disse... Essa é a parábola do semeador, e ele disse... Note que ele disse... Ele chegou e disse assim... Uma produziu 30, uma 60 e uma 100 por um. Então temos que perceber que ele voltou e disse... Por que isso? Nos 3 primeiros, ok? Há 4 tipos de solo. Os 3 primeiros não produzem nada. O último produziu 30, 60 e 100 por um. Era um tipo. Agora, os 3 primeiros não produzem nada. Se você voltar e olhar, uma das principais razões para não produzir nada, que a Bíblia diz, é por causa dos cuidados desse mundo que a palavra é sufocada. Se você procurar a palavra cuidado, significa literalmente distrações. Então, por causa das distrações, a palavra de Deus é sufocada e não produz resultado. Então, não é sobre você jejuar até que Deus diga um pouco mais, manobrando você. Não. É você mesmo se livrando dessas coisas para que você possa crer puramente, sem distração, focado, decidido. Jesus chamava isso de um único olho, esse tipo de coisa. Você está focado, não há nada para distrair você, certo? Então,
Essa é a maioria das razões pelas quais colocamos certas coisas no lugar. Por exemplo, sábado à noite, quando fazemos o culto de cura, não fazemos nenhuma oferta no culto de cura. Por quê? Porque tem sido tão mal utilizado. As pessoas usam isso. Ah, semeie um bom presente, porque assim Deus vai curá-lo por você ter semeado uma boa quantidade. Não, isso foi tão abusado e por isso, desde o início nós dissemos, não vamos aceitar nenhuma oferta durante o culto de cura. Você não está pagando pela cura porque Jesus já pagou. E você não pode comprar. As pessoas amam comprar coisas de Deus, porque então elas se sentem que não devem nada a Ele. Não, queremos que você saiba que você deve a Deus. Você tem uma dívida que nunca vai poder pagar. Vamos nos ocupar com pagar essa dívida, embora nunca possamos pagá-la. Vamos nos ocupar em retribuir. Amém? Você entende o que eu estou dizendo? Nós paramos e colocamos as coisas nos seus lugares. Por quê? Porque eu sabia de ver as coisas na história e falar com o Dr. Sunral e pessoas assim. Nós sabíamos que se você não definir determinadas normas e colocar essas salvaguardas no seu lugar, o inimigo vai tentar eliminá-lo através desses excessos. Eu estava em um culto uma vez onde um ministro muito conhecido disse às pessoas: se você precisa de cura, venha até a frente e traga a sua oferta. E o valor da oferta é de $1.000. Ele me disse para trazer um cheque e nós estávamos lá e eu e meu time inteiro estava lá. E vimos essas pessoas descendo e uma senhora desceu e ele no microfone disse: o que é isso? E ela, não conseguimos ouvir o que ela estava dizendo, mas aparentemente era tudo que ela tinha e não era o suficiente para ele. Ele disse, não, eu disse que eram $1.000 e devolveu. E ela disse, não, vá e traga os $1.000, então vou orar por você. Eu e minha equipe saímos porque estávamos cogitando em começar a causar um problema. De qualquer maneira, saímos e esse tipo de coisa continua, semeando por causa de coisas as mais variadas. E eu até ouvi falar de pessoas semeando para diferentes tipos de doenças, e quanto mais sério era a doença, mais alto o preço. É a mesma coisa de alguém que se tornou um médico. Eu não estou menosprezando ele, só estou dizendo que parece que quanto mais sério é o seu problema, mais altos ficam os preços, de acordo com o grau de especialidade que você tem. Deixe-me dizer uma coisa, cristãos, nós não somos assim. Precisamos generalizar por quê? Porque Jesus pode trabalhar através de qualquer um de nós, para fazer qualquer coisa, amém? As pessoas dizem, bem, você sabe que minha especialidade é libertação. Isso é porque você gosta, não significa que você tem o direito de se especializar, certo? Faça tudo o que tem que ser feito. Faça tudo, e pode ser que você vai gostar de uns um pouco mais do que outros, mas você faz tudo, amém? Você não deveria mandar alguém para ajudar uma pessoa na rua porque você não pode, porque você não tem um suposto dom. Você tem o dom do Espírito Santo e nele estão todos os outros dons, e nele está todo o poder. Porque Cristo habita em você e nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E tudo que está nele está em você, todo aquele poder que está nele, a plenitude de Deus está nele e ele está em você. Bem, acabamos de entrar no novo homem agora. Acho que é o que nós somos. Mas se você quiser saber por que isso funciona, é por isso. Não funciona por causa de um dom. Não funciona por causa de uma unção especial. Não tem nada a ver com isso. Funciona porque Cristo ressuscitou dos mortos, voltou para o Pai, mandou o seu Espírito. E agora nós temos que representá-lo. E em vez do diabo ter que enfrentar um Jesus ou até mesmo 82 outros discípulos, ele agora está tendo que enfrentar milhares, possivelmente milhões em todo o mundo. É por isso que nós damos muito trabalho para o inimigo, amém? Queremos que ele corra de um lugar para o outro, certo? Toda vez que ele pensa que está se escondendo, outro cristão aparece e fere sua cabeça de novo. Amém? Então, vamos voltar ao manual ou ficaremos para trás? Agora, você vê por que ficamos para trás muitas vezes? Vamos para Mateus capítulo 4, versículo 23. E Jesus foi por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as espécies de enfermidades. E curando todas as espécies de doenças entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todas as pessoas enfermas, acometidas de várias doenças e tormentos. E os que estavam possuídos por demônios, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Se você observar isso, você vai ver que ele os curou. Significa que ele curou todos.
O que eu quero mostrar a vocês aqui é que existem 4 ou 5 categorias diferentes. Uma coisa que se destaca é que primeiro eles trouxeram para ele todos os que estavam doentes, ok? Eles foram tomados com várias doenças e tormentos. Havia aqueles que estavam possuídos por demônios. E havia aqueles que eram lunáticos. Se você é lunático, não significa que você está possuído, certo? São 2 categorias diferentes. E aqueles que tinham paralisia. A paralisia não era vista como uma doença, porque ele já tinha curado isso, certo? Ele os curou. Eu não estou tentando expor isso para que você se concentre nos detalhes. Estou apenas tentando mostrar que muitas vezes categorizamos algo, isso é isso. Embora eu esteja especificando essas diferentes categorias, há uma resposta que responde tudo isso. Não importa de onde veio. Isso não importa. O ponto principal é que a resposta é sempre a mesma para tudo. Qualquer novo crente, não importa o quão novo você seja, se você nascer de novo, e especialmente, digo especialmente porque tecnicamente não é necessário, mesmo que você deva, ok? Você me perguntaria, do que você está falando? Estou falando sobre ser batizado no Espírito Santo. Quando eu digo que não é necessário, por favor entenda, eu acho que é necessário, mas o que estou tentando transmitir é que John D. Lake, John Alexander Down, Charles Finney, John Wesley, William Booth, todas essas pessoas tiveram milagres. Alguns mais do que outros, obviamente, e nenhum deles falava em línguas. Havia alguns. Exceto John D. Lake, após o Pentecostes, poderíamos dizer assim, em outubro de 1907. Os outros, como Charles Finney, houve uma ocasião em que outra língua saiu dele, gemidos, disse ele. Mas a maioria deles não entendia o batismo do Espírito Santo da maneira que entendemos hoje. Ainda assim, cada um deles teve curas acontecendo. Então você não tem que falar em outras línguas, por exemplo. Agora, você deveria falar em outras línguas? Com certeza sim. É um dom. Foi dado para nós. Deus quer que tenhamos isso. Ele disse, e se você não ouviu isso, ensinamos isso no seminário de diversidades de língua que fazemos, mas também no livro sobre línguas, está tudo aí. Você precisa entender que esse é o descanso onde você será revigorado. Ele fala sobre falar em outras línguas, então você precisa disso porque te refrigera, te desenvolve, te edifica. É importante demais. Mas é necessário que você faça isso para curar? Não. As pessoas estavam fazendo isso bem antes de começar a acontecer alguma coisa. Para o que você deve fazer isso não é uma necessidade. Agora, quando você nasceu de novo, você teve fé. Vamos analisar isso pedaço por pedaço. Você não nasce de novo a menos que você tenha fé. Se você nasceu de novo, você teve fé. Certo? É como respirar, sabe? Quando você nasceu, a velha ideia que você tem de que te pegaram pelos pés, bateram em seu traseiro e te fizeram chorar, isso te fez respirar. Você não respira uma vez e para, certo? Você continua respirando. É assim que se sabe que você está vivo, certo? Você continua respirando. É a mesma coisa quando você fala em línguas. Sempre que... deixe-me colocar dessa forma, porque eu não quero me adiantar muito ainda. Quando você nasce de novo, é porque você tem fé. Quando você nasce de novo, você não para de ter fé. Você permanece em fé, certo? Essa é a força vital que mantém a vida dele em você. Se você prefere usar esse termo. Você tem fé, então não há dúvida de que você tem fé. E Jesus disse que se você tem fé do tamanho de um grão de mostarda, então você pode falar a uma montanha e ela lhe obedecerá. Agora, o menor exemplo que temos de fé é do tamanho de um grão de semente de mostarda. E isso vai mover uma montanha, correto? Então, tudo acima disso deveria mover qualquer coisa maior do que isso. Faz sentido? Agora, se você nasceu de novo, todos concordarão que esse é o maior milagre que já aconteceu com você, não é mesmo? Não há nada maior que Deus possa fazer do que fazer você nascer de novo, certo? E para alguns de vocês foi um milagre maior do que para outros. Você sabe, as pessoas o conhecem bem o suficiente para saber disso. Então, você precisa entender que quando você nasceu de novo, você tinha fé pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. Então, naquele ponto, no segundo em que você nasceu de novo, você poderia falar a uma montanha e ela te obedeceria. Não é mesmo? Você não deveria, em outras palavras, se essa é a menor fé, você já sabe que ao menos você teve esse tanto de fé. Você pode mover uma montanha. Agora,
A igreja, como mencionamos anteriormente, sempre diz ao contrário. A Bíblia diz que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover uma montanha. A igreja diz que se você tem fé do tamanho de uma montanha, você pode mover um tumor do tamanho de um grão de mostarda. Ok? Agora, não é verdade. Não é isso que a igreja tem basicamente dito sobre como eles ensinam a fé? E o que eles dizem sobre isso? E a verdade é que ele disse, não, você não precisa disso. Se você tiver fé, você falará. É simples assim. Você começa a falar sobre essas coisas. Nós vamos conversar mais sobre como isso funciona. Mas eu quero que você entenda que quando falamos sobre cura como Jesus, isso é porque você automaticamente o representa. Não estamos lidando com a cura como uma recompensa. Fazemos isso e deixe-me dar-lhe provavelmente a maior mudança de percepção. Acho que poderia ser isso. A igreja esqueceu que estamos em uma guerra. Na verdade, toda a vida é simplesmente dois reinos em guerra para ver quem vai te conquistar. E no minuto em que você se junta ao exército de Deus, por assim dizer, você ainda está em uma guerra. Embora a guerra já tenha sido vencida por Jesus, há uma batalha, certo? Como na Segunda Guerra Mundial. As ilhas japonesas e também na Alemanha, embora alguns tenham se rendido e a guerra acabado, ainda havia bolsões de resistência que não largaram suas armas e continuaram a lutar. As tropas de ocupação tiveram que ir para essas áreas e eliminar esses bolsões de resistência. É exatamente a mesma coisa na igreja, mas a igreja esqueceu que estamos em guerra. Eles esquecem que há dois reinos lutando um contra o outro e é por isso que eles se voltaram para a psicologia e aconselhamento em vez de realmente tentar libertar as pessoas. Eles tentam fazer de você uma pessoa melhor. Você ouve que Jesus não se preocupa em melhorar as pessoas. Ele as libertava. Ele libertou os cativos. Agora você diz, mas não deveríamos sermos melhores? Não deveríamos ser realmente pessoas melhores? Sim, claro, mas a maneira de você conseguir isso é nascer de novo. Ele melhora você por dentro, ele te conserta. E então você vai ter a sua mente renovada para se alinhar com a palavra. E o que está dentro de você será visto do lado de fora. É o que está em Romanos 12, do 1 ao 3. Se você quiser ler. É assim que se manifesta para que as pessoas possam ver. Mas não se trata de você... Não se trata de você consertar isso, aquilo ou aquela coisinha. Você pode gastar o resto da sua vida se consertando, mas Deus fez você correto desde o início, no minuto em que você foi recriado, você foi justificado com Ele. Então não se trata de consertar você. E o problema é que as pessoas ensinaram, bem, se houver algo, se existe essa doença, é porque veio disso aqui. Há sempre uma volta ao pecado, há algum tipo de pecado, falta de perdão. Quantos de vocês concordam que a falta de perdão é um pecado, certo? Vocês não podem viver sem perdoar, amém? Tudo bem? Agora, tem pessoas que dizem, bem, se eles têm falta de perdão, se você tem dor na parte inferior das costas, então é por falta de perdão. Eles têm todo tipo de coisa. Se você tem amargura, então você tem artrite, é porque você tem um espírito de amargura, você sabe? E é porque a amargura seca os ossos, e isso é artrite. Então, se você é uma pessoa amarga, você terá artrite. Então, se você tiver artrite, temos a solução. Você é uma pessoa amarga. Então, precisamos eliminar a amargura. Entende? Mas o problema com isso, não estou dizendo que entre essas coisas nunca vai haver correlação. Mas o problema com esse tipo de pensamento, treinamento e ensino é que no minuto em que alguém vem e diz, ó, eu tenho esse problema, imediatamente você deixa de ser o libertador que Deus te chamou para ser. E você começa a ser o juiz, porque assim que eles falam sobre artrite, você já diz, você tem um espírito de amargura. E automaticamente você julga, e então tenta trabalhar em você para tirar essa amargura. E pode ser que não haja amargura nenhuma, certo? Entende? É o que fazemos. E então, e as pessoas dizem, bem, é porque para haver doença física tem que ter algo no espírito, o que não é verdade. Só poderia ser verdade se você não tivesse nascido de novo. Mas no minuto em que você nasceu de novo, as coisas velhas passaram e tudo se tornou novo. E todas as coisas são de Deus. Lembre-se de que temos que filtrar tudo através disso. Então, no espírito, ouça, se você tem uma doença física ou algo assim, não tem nada a ver com o seu espírito. Entende? Eu sei de onde veio esse ensinamento. Simplesmente não é correto. É simples assim. De fato, não há nada de errado com o seu espírito se você nasceu de novo.
Seu espírito deve ser mantido sem culpa e preservado sem culpa até o dia de Cristo. Entende isso? Porque aqui está o problema. A maioria das pessoas não quer tratar desse assunto, mas Veja, isso é o que tem sido feito por aí. A maioria das pessoas não pensa no resultado final, apenas dizem algo e não pensam, ok? Vamos levar isso à sua conclusão natural. Se a doença é sempre sua origem em um pecado, então, se você está doente e ela te mata, então você morre em seus pecados. Você não nasceu de novo e você vai para o inferno. Então todo mundo que morre com doença vai para o inferno. Agora, não é nisso que eu creio. Estou apenas dizendo que seria o resultado natural dessa linha de pensamento. Mas eles nunca vão tão longe, porque sabem que não podem sustentar esse pensamento. Então eles não vão longe o suficiente para se manterem no negócio como conselheiros espirituais para tentar aconselhar. Eu diria a você que a Bíblia, em lugar nenhum, diz para aconselhar demônios, diz para expulsá-los. Não aconselhe demônios, certo? Expulse-os e deixe-me dizer, um bom sai. É melhor do que 24 olhos de aconselhamento, amém? É muito mais leve para sua voz, certo? Então, precisamos entender que todas essas coisas agora que construímos não são verdadeiras. Agora, deixe-me dar-lhe uma outra razão. Nós somos representantes de Jesus Cristo. Alguma vez Jesus disse a uma pessoa, olha, Deus quer você livre, mas você tem um problema aqui, enquanto você não acertar isso, eu não posso te ajudar. Alguma vez ele disse isso? E além disso, em tudo que fazemos, devemos nos parecer mais como ele todos os dias. A Bíblia diz em Efésios 4, começando no versículo 8, então depois vai para os versos 11 a 15, ele realmente diz que temos os 5 ministérios, como a maioria das pessoas chamam, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Nós os temos até que todos nós cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus, certo? Mas ele também nos diz que nós vamos tê-los e que o propósito deles é que eles nos façam crescer para que pareçamos com Jesus, para crescer nele em todas as coisas que é o cabeça. Agora, o que isso significa é que o nosso crescimento é desse lado, você entende? Não do outro lado, é desse lado. As pessoas pensam que quando morrem, de repente se tornam perfeitas. Não mais ou menos, mas foi quando você morreu e nasceu de novo, ok? Por dentro você foi feito perfeito, mas você tem que entender que o que acontece é que você se tornar melhor é você renovar a sua mente na direção do que a palavra diz. E do outro lado você não vai. Quando morrer você não vai, de repente, fazer todas essas coisas. Você vai se mover em direção a isso, porque o objetivo dos 5 ministérios é fazer você crescer para se parecer com ele. E esses ministérios não vão continuar ensinando você, pastoreando, evangelizando no céu. Tudo isso é aqui, para que cresçamos aqui. Para que nos pareçamos com ele e entremos na unidade da fé aqui e não lá. É muito fácil estar em unidade no céu, aqui nem tanto. Aqui é onde você vai ter que trabalhar para isso. Principalmente porque você tem pessoas aqui, ok? Então agora, isso faz sentido para você? Você entende o que eu estou dizendo? Então temos que olhar para essas coisas e dizemos isso a todos os nossos alunos no DBI. Há 3 coisas pelas quais você deve filtrar. Se você está acostumado com armas de fogo, então você sabe que um único poste não é tão preciso. É melhor do que nada. Mas não é tão preciso. Mas se você tiver 2 postes, melhor ainda. Mas se você pudesse ter 3, seria ainda melhor, porque agora você não tem variação. Você precisa filtrar tudo através de 3 coisas diferentes. Número 1, a nova criação. Tudo que você olha, você tem que olhar através dos olhos de uma nova criação. Isso significa que você não pode usar nada da velha criação como um exemplo perfeito. E de fato, ele nem mesmo diz para usarmos os santos antigos como exemplo dessa forma. Ele diz para seguir a fé deles. Nem mesmo suas ações, a fé deles ditava suas ações, mas você não pode. Por exemplo, pessoas como Gideão, que colocou uma lã no pátio, ok? Isso não é um conceito da nova aliança, do Novo Testamento. Não precisamos de uma lã, porque temos o Espírito Santo em nós para nos ensinar.
nos guiar, nos liderar, para nos dizer qual direção tomar, certo? Não colocamos lãs para saber onde temos que ir, certo? Precisamos entender que tudo é filtrado através da nova criação. Segundo, tudo tem que ser filtrado através do conceito e entendimento do reino, como o reino opera. O reino não funciona como o mundo. É totalmente diferente. O reino diz que se você quer ser exaltado, humilhe-se. Se quiser viver, você tem que morrer, certo? Se quiser ser o primeiro, então você tem que ser o último, certo? Então, tudo no reino é o oposto do jeito que o mundo é. E o mundo é, você quer ser o primeiro, você tem que se arrastar, você tem que ralar mais do que todo mundo e sair pisando em qualquer um que entrar no seu caminho. Certo? Então é exatamente o oposto. Então, você não pode olhar as pessoas e usá-las como exemplo. Você tem que olhar para Jesus e como Ele fez as coisas e até nos diz, deixe essa mente estar em você. A mente que estava em Cristo, então começa a falar sobre como Ele se submeteu à obediência. E a obediência da cruz, que Ele assumiu a forma de um servo. Ele poderia ter vindo aqui como o Senhor Criador do céu e da terra, mas Ele não fez isso, Ele assumiu a forma de um servo. Por isso, precisamos vê-lo dessa maneira. O terceiro ponto é, claro, a Bíblia diz, amados, agora somos os filhos de Deus. Ainda não apareceu o que seremos, mas sabemos que quando Ele aparecer, seremos como Ele. Sabemos quando Ele chegar aqui, nós seremos parecidos com Ele. Mas, eu pensei que íamos ser transformados em sua imagem. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a mortalidade, nem todos vamos dormir ou morrer, mas todos seremos mudados. E essa mudança é que a mortalidade se revestirá da imortalidade e a corrupção da incorrupção. Mas no que diz respeito ao que seremos quando Ele aparecer, é muito claro, cresceremos para ser como Ele. Agora, por causa dos 5 ministérios, sim, porque sempre que eles abrirem a boca e quando terminarem a função deles é fazer com que pareçamos mais com Jesus do que quando eles começaram. Por quê? O objetivo deles deveria ser nos fazer parecer com Jesus. Então isso significa que você não pode nem tentar fazer as pessoas parecerem com você. Você tem que ir além disso e direcioná-las para Jesus, olhando para o Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então você tem que olhar para tudo, agora nós somos os filhos de Deus. Ele diz em 1 João 3,1 que somos filhos. Vejam o tipo de amor que o Pai nos concedeu para que sejamos chamados filhos de Deus. Então ele diz, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não apareceu o que seremos. E isso várias e várias vezes. Existem cerca de 6 ou 8 lugares diferentes onde diz que somos filhos de Deus nessa terra. Em Romanos capítulo 8 ele até fala sobre isso e diz que toda a terra geme esperando a manifestação dos filhos de Deus, esperando a gente crescer para se parecer com Jesus, agir como Ele, falar como Ele, produzir como Ele. Jesus disse muito claramente. Ele usou essa analogia para si mesmo. Ele disse que se o grão de trigo não cair no chão, ele não produz muito mais trigo. Nós temos que entender o que Ele fez. Ele foi ao chão, à sepultura. Deixa eu te dizer, que Ele não semeou. Deus não semeou um filho para colher servos. Ele semeou um filho para colher filhos, certo? Quando você planta um filho, você colhe filhos. E Ele disse que queria que Jesus fosse o primogênito entre muitos irmãos e que Ele levaria muitos irmãos à glória. Amém? Então todas essas coisas nós poderíamos ficar aqui o dia todo falando do novo homem, porque de qualquer maneira eu continuo pendendo para essa direção, porque funciona. Funciona não porque simplesmente Deus aparece em algum lugar, funciona porque você aparece em algum lugar e quando você aparece, Deus está com você, certo? É isso que Emmanuel é, Deus conosco. Não Deus que nos visita, Deus conosco. Ele veio habitar em nós para viver em nós, e como Ele vive em nós, e nós o deixamos Ele viver sua vida através de nós, para então Ele poder ministrar cura, e tudo que estamos tentando fazer é ensinar você como fazer isso, certo? Então, vamos estudar isso, mas você pode ver aqui o que acabei de ler para você. Eu até tenho a lista no final e dei a você vários desses, e você os verá ao longo do manual. O curador aqui era Jesus, a pessoa com fé tinha que ser Jesus, certo? Possivelmente você poderia dizer que as pessoas que talvez trouxeram os enfermos
Mas quem foi curado? Todos os enfermos na área. Você vai ver isso repetidamente. A principal coisa que eu quero apresentar a você é isso. Eu quero que você entenda que, como você vive nessa terra, você pode sair e fazer o bem, curando todos os que estão oprimidos pelo diabo, porque Deus está com você. Resumindo, nada deve machucá-lo. Em outras palavras, você tem o poder e a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a habilidade do inimigo, e nada deve de nenhuma forma feri-lo. Significa que você pode atacar a qualquer momento, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que ele está construindo. O corpo de Cristo, como nós conhecemos, as portas do inferno não prevalecerão. Em qualquer lugar onde você vê uma doença, você vê um portão do inferno. Isso porque as portas do inferno estão tentando manter as pessoas em cativeiro. E o seu trabalho é ser como seu irmão mais velho, um libertador, e libertar os cativos. Amém? Quando voltarmos do intervalo, vamos estudar isso e nos aprofundar. Mas nós estamos seguindo muito bem.